Oi, meu nome é Lauriane Nunes e hoje eu estou aqui para abrir uma temporada de entrevistas de um podcast extremamente esperado aqui em Maricá, o podcast Pit Stop Rota 66. E para abrir com chave de ouro, nada mais justo do que trazer uma personalidade que tem alcançado Maricá e que nasceu dia 29 de 12 de 85 em São Gonçalo, filho do senhor Almir Sá e Roseli Sá, pai do Gabriel e das gêmeas Letícia e Yasmin, mas também marido da Tatiana Vicente, policial e empreendedor, formado em Direito e também em Segurança pela UF, morador de Maricá há mais de 13 anos, cristão e envolvido em causas sociais, pré-candidato a vereador de Maricá e idealizador desse podcast. Sabe de quem eu estou falando? Rodrigo do Rota. Seja bem-vindo, Rodrigo, ao Obrigado, seu Adriane. podcast. Muito obrigado. E fico feliz de ver aqui os amigos. Hoje a gente está iniciando esse projeto aqui. É mais uma construção que eu acredito que vai ser algo muito positivo para a gente, né? E para a sociedade de uma forma geral. Porque aqui a gente estará abordando diversos assuntos que com certeza vai, de alguma forma, ajudar, auxiliar alguma coisa na vida de alguém, né? Com certeza. Então, assim, muito obrigado. E tenho certeza que isso aqui é o início de um trabalho longo aí, com muita coisa boa que vai vir pela frente aí. Bom, e com esse pontapé inicial, a gente está na mesa também com o Leonardo Pereira Tudo bem? e o Paulo Roberto. E aí, galera? Tudo bem? Os amigos do Rodrigo do Rota vieram aqui para a gente bater esse papo e a gente conhecer um pouquinho mais. Eu quero começar, é claro, contando um pouquinho daquilo que a gente pode chamar de uma infância. Quem foi o Rodrigo na infância? Eu era morador de São Gonçalo, né? Nascido e criado em São Gonçalo, no bairro da Trindade. É um local que na época era bem, assim, tinha uma certa dificuldade, né? Hoje desenvolveu muito, mas as ruas, chão, aquela época, Eu né, conheço bem. que muita gente viveu, né, em São Gonçalo. Mas foi muito boa, porque a gente aprendeu valores que a gente carrega para nossa vida toda, né? E dá valor a isso aí. E meus pais, né? Meu pai é policial civil, minha mãe tinha meu irmão e minha irmã, era do lar, né? E com muita dificuldade, na época, o policial não ganhava muito bem. E aí meu pai se desdobrava para poder criar a gente de uma forma melhor possível, né? E lá a gente conseguiu estudar, formar amigos. Até hoje eu tenho meus amigos que eu, de vez em quando, né, eu tô com eles. E assim, eu tenho muito carinho pelaquela região, né? Mas infelizmente, por conta do aumento de violência, né? E aí eu decidi vir morar em Maricá. Então, assim, foi uma decisão muito assertiva, porque acho que não só eu, mas como muitas pessoas que eu conheço, principalmente no bairro Itaipuaçu, são oriundos de São Gonçalo, Sim. Itaboraí, Baixada, enfim. É verdade. Né? Aqui é uma cidade muito receptiva e, assim, hoje eu me sinto um cidadão maricaense. A gente entendeu? pode dizer, então, que Rodrigo, ele não nasceu em Maricá, mas Maricá nasceu no coração de Rodrigo. Exatamente. Hoje, para falar a verdade, assim, eu evito sair daqui. Tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo. E aí a gente quer saber um pouquinho de como você constrói a sua família, já que você vem de um lar estruturado, onde você teve possibilidade de, inclusive, passar por dificuldades, mas tendo esse acompanhamento dos seus pais e poder construir sua família, onde você conhece a Tatiane. Então, meus pais, né, criaram nós, né, os 3 filhos, né, dentro da Igreja Católica. Lá a gente participou de diversos movimentos, né, de jovens, desde criança. Eu lembro que era o Cormirim. Aí depois do Cormirim a gente vai, ficando mais velho, aí vai pro EAC, depois a JC, enfim. São diversos eventos que tem na igreja. E aí a gente, com isso, você vai traçando de alguma forma, uma doutrina dentro daquela religião. Isso foi muito bom, porque ali eu desenvolvi também a minha questão
da ética, caráter, meu caráter, minha educação, enfim. Tudo isso aí me deu um direcionamento também. E dali, né, em um desses eventos aí que eu participei, que é desses encontros, foi onde eu conheci até a Tatiane, ela também participava, né, e lá a gente se conheceu, né, rolou aquela coisa de vamos namorar, mas aí é até engraçado, porque assim, a gente começou a namorar sem sequer ter dado um beijo. Olha. Né? É aquela coisa propósito, né? Ó, primeiro você tem que pedir meu pai e minha mãe. Aí depois a gente... Tá ligado aí, né, galera? Roleta russa, né? Ele tem duas filhas. Não fosse legal. Pô, já tinha pedido e aí, vai fazer o quê? Mas foi assim. E aí, estamos juntos até hoje. Ricardo pra Tatiane, esse é o momento. Não, isso aí. E aí, assim, a partir daí, a gente namorou, noivou, casou, né? Temos hoje 3 filhos, né? Legal, e bênção de Deus. E graças a Deus, ao longo dos anos, estamos aí na luta de trabalho, estudo, e desenvolvendo uma vida bacana. Anos? 14 anos. Quantos anos junto? Olha, acho que eu vou errar, mas... Olha, aí que mora o perigo. Não, juntos cortou. 22 anos. 22 anos. Show. 22 anos. Boa. Mas casados, 15 anos. Não importa não. 21 semana. É isso aí, 22 anos. Não, e o legal, sabe o que acontece? Nosso grupo de amizade, né? Até hoje permaneceu. O grupo legal. que a gente construiu nos eventos de EA, QJC, da igreja, né? Nossa, e até hoje a gente convive todo mundo. O engraçado O Léo dessa época. que o Léo também é. Que legal. E parece que as meninas que pertenciam aos eventos casaram com os meninos e até hoje nós somos amigos. Olha. E todo mundo se conhecia. Gente, o segredo tá aí, hein? O segredo tá aí. Boa. Os ambientes. Não é fácil não, hein? Aí, ó, tá na época de botar o Santo Antônio de cabeça pra baixo. Coitado. Mas aí foi assim, e assim, o legal é isso, né? Porque a gente quando tem algum aniversário, alguma coisa de alguém assim, né? Reúne tudo e você fica legal. lembrando, né? Aquelas coisas do passado. Quem era cabeludo tá careca. Eu que diga. Poxa, fala não, isso aí... E por que eu perguntei do seu mais velho, né? A gente estava conversando um tempo aí e você me contou uma experiência bem interessante quando ele nasce. Então, o Gabriel, seu mais velho, e ele nasce com uma deficiência, né? O que aconteceu foi que, assim, eu fui criado de uma forma que no horário do almoço eu sentava à mesa com meus pais. No horário da janta, a mesma coisa. A gente tinha aquela relação de estarmos muito juntos, né? E quando eu casei, eu desenvolvi uma empresa muito nova, né? E graças a Deus tudo deu certo. E eu com 19 para 20 anos já tinha comprado. Um jovem que vem de uma realidade que não tinha nada, que nós não tinha, eu estudei em colégio público, vim de uma dificuldade que se tornava dentro da minha realidade ali tudo muito difícil. Mas sempre fui muito esforçado, busquei muito... Eu sempre tive um sonho, né? E eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente vai perseguir, né? E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar, a gerar oportunidades também, que eu acho que às vezes a gente fica esperando muito, mas não procura, né? Não dá a possibilidade dela acontecer. E aí, consegui desenvolver uma empresa, onde muito novo deu certo. E aí, assim, eu naquele meio, no lugar que a gente morava, né? Eu desenvolvi uma coisa bacana e isso, assim, também chamava um pouco a atenção, de alguma forma, mas eu comprei uma casa, acho que com 19, 20 anos já tinha adquirido uma casa boa, fiz uma casa maravilhosa. Em São Gonçalo. São Gonçalo. E resolvi me casar, né? E aí, eu acostumado com aquela coisa de estar a casa cheia, aquela coisa toda. Fui morar numa casa muito grande e só eu e a Tatiane.
E aí chegou um momento que, assim, ela era mais centrada nesse ponto. Agora eu não, aquilo tinha um vazio pra mim enorme. Ela até ficava meio chateada e falava assim, pô, você casou, mas quer todo dia ir pra casa de sua mãe? Mas é porque a gente cria tem esse vínculo, né? E aí, assim, eu resolvi fazer, pô, vamos casar, mas vamos fazer o seguinte então, já que tá muito vazio, arrumar um cachorro. Eu arrumei um cachorro na época com um dog alemão, cara. Cachorro enorme. Só que o cachorro quebrava tudo, uma loucura, enfim. Aí, o cachorro não foi o suficiente. Aí, vamos 3 meses de casado, Tatiana engravidou. Cara. Aí, bacana. E tudo muito bem, tudo caminhando muito bem e tal. Aí, o Gabriel nasceu, né? Foi um pouco... A Tatiana, ela no final da gestação, ela teve um pouco de inchaço, aquela coisa de pressão alta, enfim, mas correu tudo tranquilo. E aí, um belo dia, a gente já caminhando bem ali com relação a todo mês ir no pediatra, né? Até mandar um abraço aí para a doutora Fátima, que é uma bênção aí na nossa vida. E o que acontece? Com 3 meses, eu lembro como se fosse hoje, era uma véspera de um feriado, uma quarta-feira, o feriado era na quinta. Chegamos lá no consultório dela para uma consulta de rotina e tal. Aí quando ela olhou para o Gabriel, né? Ela olhou assim na luz, achou que uma sombra, né? Não estava refletindo muito a visão dele, né? Os olhos dele. E ela botou na lei, chamou uma outra médica e tal, uma neuro lá, e olhou e tal, a gente não entendia. Aí por fim ela falou assim, olha, eu fiquei um pouco preocupada com essa condição do cristalino dele. E aí, assim, procura um oftalmo para ver o que está acontecendo. Aí deu umas orientações e tal. Então nós já saímos dali perdidos. Né? Naquela época não tínhamos ainda 23 anos. 22, 23 anos. O chão sumiu. E aí, assim, nós não tínhamos ainda aquela facilidade que você tem hoje na internet no celular. Era tudo mais difícil, né? E aí eu fui para uma clínica de emergência oftálmica e lá o médico olhou e tal, olha, realmente ele aí já falou assim pra gente, olha, ele não enxerga, né? Só que eu não posso falar nada além disso, porque aqui é só uma emergência e tal, e não tem como fazer nada além disso daí. Então, mas eu sugiro que vocês retornem aqui na sexta-feira, será uma quarta. E aí na parte da manhã eu vou reunir os médicos aqui, a gente faz os exames e vê de fato o que pode ser. Aí imagina, véspera de feriado, você se sente totalmente sem ter o que fazer, né? Você se sente impotente, né? Impotente, real. E aí fomos para casa, arrasados, né, da situação. E aí quando chegamos em casa, aquele computador antigo, né? Internet discada. Nossa! Aí vamos pesquisar, né, o que poderia ser. Aí a internet naquela época já mostrava um monte de coisa como é hoje, né? E aí a gente só viu o problema. E a cabeça piorou mais ainda, né? Enfim, na sexta-feira amanhecemos na tal clínica, né? E o Gabriel foi fazer os exames e tal, a princípio até para descartar um possível tumor. Sim. E aí, assim, descartou. Só que aí o médico falou assim, olha, mas de fato ele não enxerga, algum problema na retina. E assim, eu gostaria que vocês procurassem um especialista. Aí eu perguntei assim para ele, cara, se fosse seu filho, você levaria qual especialista? Aí ele me deu 2 opções. Que era, se eu não me engano, eu acho que era um doutor Armando, que era na Rua México, no centro do Rio. E João Alberto de Holanda, que ficava em Campinas. Aí ele falou os 2. Eu falei assim, mas se fosse o teu filho, qual dos 2 você levaria? Ele falou, João Alberto de Holanda, em Campinas. Eu, tá bom. Aí saí dali desesperado, liguei para minha casa, pedi para minha irmã na época procurar lá o endereço e tal. Graças a Deus foi caminhando, assim, ajudando a gente, direcionando nesse caminho. E aí minha irmã facilmente achou o contato, conseguimos falar logo com a secretária do médico, ele estava uma viagem no exterior. E aí, assim, era um médico, um nível, né, um padrão de procura muito grande. E assim,
eu expliquei a situação por telefone para a secretária, ela entendeu o nosso desespero e me pediu, olha, me dá um tempo aí que eu vou tentar falar com ele. Eu acho que ele estava nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E aí, então logo assim, 5 minutos ela me retorna, olha, eu consegui falar com ele, na segunda-feira ele já estará aqui na clínica, ele vai estar retornando esse final de semana. Vocês têm condições de estarem aqui na parte da manhã? Com certeza. E aí fui embora. Aí passamos aquele final de semana horrível, né? E no domingo, com a ajuda do meu irmão, também, nós fomos lá para Campinas. E aí dormimos lá no hotel e tal, enfim. Quando chegamos lá na tal clínica, uma clínica muito bem estruturada, aí fomos recepcionados pela secretária, era uma clínica bem evoluída em termos de atendimento. E aí ela nos levou para a parte de atendimento só do Dr. João. E aí eu lembro bem que a gente entrou na sala dele, né? No consultório dele, só que ele não estava no consultório. Aí entrou eu, meu irmão, o Gabriel estava no colo da Tatiane, eu do lado dela e meu irmão em pé. E aí, quando ele entrou, assim, eu esperava que fosse geralmente assim, um cara, né? Que, pô, todo mundo falando. Rapaz, o cara pequenininho, já zoando tudo, já entrou assim, deixando nosso astral descontraindo. Um senhor já de idade. E aí, assim, aquilo foi muito bom pra gente, porque deu quebrou o gelo da gente, né? E aí, de cara, ele já olhou pro garoto e falou assim, Gabriel, tão pequenininho, você tem catarata. Só que nenhum médico havia falado isso. De cara? Sem olhar nada. Aí a gente olhou um pra cara do outro, sem entender nada. Não, doutor, mas a orientação dos médicos lá foi outra, foi isso aqui e tal. E aí, ele, não é nada disso não, quer ver? Aí foi lá, né, botou na televisão lá, passou não me recordo agora, E aí, assim, aí ele falou assim, não é nada disso, vou fazer o seguinte. Eu falei, doutor, o desespero da gente é muito grande, a gente quer, você tem um filho, você quer o melhor para ele, né? Sim. Eu falei, doutor, nem que você arranque uma vista a mim e coloque nele, mas ele tem que enxergar pelo menos alguma coisa. Aí, ele foi e falou assim, não, pode ficar tranquilo que ele vai operar, ele vai enxergar normal. Que legal. Aí a gente já saiu dali, pô, eu lembro que eu saía gritando lá de dentro. Uau. É bravo. Aí, passou, nós retornamos para o Rio, fizemos os exames pré-operatórios, retornamos, o Gabriel fez a primeira cirurgia, e aí foi um sucesso, né? Depois de 15 dias retornou novamente, fez novamente cirurgia, e aí o Gabriel começou a utilizar, porque a catarata congênita, nós temos um cristalino, né? Que é uma lente natural no nosso organismo. Então a catarata é uma carne esponjosa que tapa esse cristalino. Em uma criança, se isso não é tratado e visto logo no início, porque a criança está em desenvolvimento da visão, e aí se não tratar logo no início, chega uma hora que realmente não vai desenvolver. Por isso a importância de identificar logo. E só que quando retira o cristalino, a visão ela se torna turva, não consegue ter foco de nada. E aí o óculos faz essa substituição da lente, né? E do cristalino. E aí o Gabriel foi utilizar 14 graus positivo. Uau. Cada vez. A criança de 3 meses. 14 graus. Imagina o fundo de garrafa. Nossa. E aí já começou uma outra situação. Né, a curiosidade das pessoas, constrangimento, aquela coisa né? da gente ir nos lugares e ela tão pequenininho com aquilo ali. E assim, a gente... Das perguntas. Nós também... Era um casal novo, né? Nós tínhamos 23, 24 anos. Muita primeiro filho, né? tudo, né? Tudo muito novo. E a gente ficava meio assim, chateado ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo... Acho que a felicidade de estar vendo que ele estava desenvolvendo era muito maior que isso. E assim, a importância que a gente também teve, que eu digo assim, a família é algo que é muito importante na vida de qualquer um. Porque todo esse processo que a gente viveu, nós tivemos ao nosso lado nossos pais, nossos irmãos, eu digo assim, meus sogros,
amigos, né? Essa rede, né? O apoio da apoio, amizade, né? Das pessoas da igreja. Sim. Então isso tudo faz com que a gente se sinta forte. É verdade. Né? E muda muito a realidade das coisas, né? Verdade. Porque se você está sozinho e acontece um lance desse aí, é muito mais difícil. Eu quis te perguntar isso exatamente para que a gente entenda o porquê que você desenvolveu esse olhar empático, né? Que você consegue entender outras pessoas que passam por situações parecidas. Sim. E que, de certa forma, a experiência que a gente tem. Eu costumo dizer que a gente se torna especialista na dor que a gente vive, né? Então, eu acredito que isso trouxe... o que acontece. Eu tive uma criação, eu vou puxar um pouco do lado do meu pai, né? Senhorão, o que acontece? Ele, com toda a dificuldade do mundo que a gente tinha, ele buscava sempre ter alguma forma de ajudar alguém, né? Eu lembro que lá onde a gente morava tinha um abrigo chamado Irmão Manhães. Acho que era isso, se não me engano, é isso mesmo. E meu pai, todo mês, fazia questão de levar eu e meu irmão para ir naquele abrigo lá. A gente passava um dia lá e levava as doações, ele ajudava no abrigo, porque era um abrigo com crianças abandonadas, né? E lá eu jogava bola com as crianças, a gente participava como se fizesse parte ali mesmo, pra gente não tinha diferença nenhuma. E aí, assim, eu vendo aquilo ali, ele mostrava pra gente a importância de fazer. Mais do que falar, era um exemplo, né? Muita gente fala, mas não faz, né? A gente tem que fazer. É igual a fé sem obra, ela é morta. Então, o que acontece? E aí a gente foi desenvolvendo, né? E a igreja também ajuda muito nisso. Sim, porque a igreja tem valores, muito essa questão da caridade social. De olhar o próximo. E isso, assim, vai desenvolvendo mais ainda. Sim. E sem dúvida nenhuma, na verdade, quando você faz algo que você está vendo pela pessoa, é importante para a pessoa, mas o sentimento que você tem para você é muito maior. É maravilhoso. Né? De algo positivo, algo que é bacana. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, é um bem que a gente faz para a gente. Isso, já pegando um gancho aí, eu quero já trazer você para essa história que eu ouvi sobre o Rota 66, e inclusive é um dos seus empreendimentos no qual você tem várias ações sociais, não uma só, né? E aí eu fui fazer minha pesquisa me contou que, por exemplo, no ano passado você fez em relação às crianças, no mês das crianças, sobre o agasalho, inclusive está rolando agora, né? Sim. A arrecadação dos agasalhos. Fez também agora recentemente para o pessoal do Rio Grande do Sul. Mas tem um que parece que me contaram que é realmente algo que mexe com o coração, principalmente das mães e dos pais de crianças atípicas do autismo, e que o Rota 66 tem uma visão muito legal de acolhimento. Sim. Isso para a gente, enquanto sociedade, quando a gente entende que a galera com PCD não tem tido muito espaço, quando a gente encontra um espaço de acolhimento e inclusão, isso se torna algo diferencial. Sim. Eu entendo que, assim, a empresa privada, ela tem que fazer parte também dessa evolução e mobilização social. Sim. Né? Eu acho que tudo caminha junto. Tanto as empresas públicas quanto as privadas tem que ter esse envolvimento no social de fato, para poder a coisa de fato evoluir, né? Melhorar para as pessoas. No Rota 66, nos chamou muita atenção no início, quando inauguramos, porque algumas mães chegavam até mim e falavam: pô, muito legal, vocês aqui aceitam os nossos filhos na área Kids. E eu, assim, não criança tinha... PCD. Eu com olhar... Ele até então não sabia, né? Eu com aquele olhar de empreendedor, isso aí eu considero que eu pesco muito rápido as coisas. Eu fui, assim, achei aquilo interessante, porque desse questionamento, e não foi somente uma que veio falar. E aí eu perguntei, eu falei assim: mas por quê? Não é comum isso? Porque, assim, era uma coisa nova para mim também, né? Sim. Hoje eu tenho amigos que as crianças, os filhos, né, tenham... eu falo que sempre existiram. A gente está tomando consciência. Exatamente, agora, né? Não conhecia, né? E aí, algumas mães chegaram até mim e falaram: não, porque alguns estabelecimentos não têm ações voltadas para isso. O espaço, às vezes, não recebe bem
a criança com autismo aqui na área Kids e tal, uma série de questões. Inclui. E aí aquilo me chamou a atenção e eu me senti mal com aquilo. Porque eu falei, poxa, aí eu venho no meu filho. Quando eu ia nos lugares, as pessoas ficavam falando, a questão do garoto estar usando óculos, 3 meses de nascido e tal, era aquela curiosidade, aquilo fazia mal. Aí eu veio lá uma hora, eu falei assim, poxa, essa mãe deve se sentir muito mal chegar com o filho num lugar e não ser bem recebida. Né? E aí eu falei, aqui eu não vou deixar isso acontecer, jamais, vamos fazer o contrário. Sim. E aí começamos, né, a desenvolver algumas ações, né, com apoio de algumas pessoas que já trabalham também nessa área. E aí fizemos o dia do autista, teve também, há pouco tempo aí, teve uma caminhada que depois o pessoal veio para o Rota 66. Olha o sorriso do assistente social. E assim, foi muito bacana, porque quando nós fizemos o dia do autista, a gente fez todo um preparo, né? A gente pensou em tudo. Tanto no material didático também para orientação, porque, como eu falei, muita gente escuta falar. Como eu também, eu me coloco também, eu ainda sei pouco, eu quero aprender muito mais. Sim. E assim, eu via que de alguma forma, com o material didático, já que o Rota tem uma grande visibilidade, né, no município, muitas pessoas que pertencem aqui na nossa região frequentam e tal. E aí aquele material a gente distribuía, né, explicando como cuidar de uma criança, como lidar com ela, enfim, diversas situações. Mas sabe o que é importante na sua fala? Quando a gente não entende de um assunto, trazer quem entende. Sim. Porque isso denota não só, por exemplo, eu não estou com pena, eu estou entendendo que eu faço parte da mudança que eu desejo para esse mundo. Que se faz necessário. Exatamente. Mas como é que eu faço isso, se eu não sei? Eu chamo quem está já movendo essa roda. Sim. E aí, com talvez o potencial que você já tenha, traz a visibilidade e dá know-how a talvez uma obra que já esteja acontecendo, né? Sim. Isso é muito importante. E aquilo, assim, foi uma coisa que até hoje, né, eu escuto as mães virem falar comigo. Que reverbera ainda, né? Que legal. E no final, né, do evento, tiveram algumas mães que gravaram alguns vídeos, né, agradecendo. Que legal. Porque o evento foi todo voltado para as crianças autistas. Poxa. E assim, a gente se preocupou nos mínimos detalhes. Né? Até a animação, né, que era feita. E tem esse vídeo também lá no Instagram do Rota 66. Então, se você está curioso para saber como é que foi esse dia, só ir dar uma olhada lá. Isso aí, tem lá no Instagram. Que tem lá no Instagram. E assim, aí a gente vai desenvolvendo, né, outras ações também, porque, como eu falei, é muito bacana você ajudar. Sim. Na verdade, as pessoas acham que você, quando está fazendo alguma coisa para alguém, você está ajudando a pessoa, você está se ajudando. Porque você passa a dar mais valor ao que você tem. Porque muitas vezes a pessoa acha que valor é somente dinheiro. Dinheiro, é verdade. E não é, né? O voluntariado, né, Paulo, tem muito disso, né? A gente traz para a parte social o voluntariado, não só por uma questão de finança, porque aí a gente vai contar com os voluntários, mas também que entende que a gente contribui muito para a sociedade quando a gente traz a conscientização. Olha o que o pai dele fez. Levou ele e o irmão vários momentos para um lugar onde se tinha uma necessidade, e isso gerou nele o caráter e a necessidade que na vida dele não pode faltar. Né? Isso não é importante? O que ocorre é o seguinte, quando a gente se envolve com alguma causa com esses valores, essa causa nos molda. Você acaba aprendendo. Ela vai te moldando de acordo com aquilo que você projeta para o outro. Sim. Porque você vê a dificuldade da pessoa. Você acaba aprendendo com a dificuldade da pessoa e você acaba a querer entender o que aquela pessoa está passando. Sim. Mas assim, dentro de nós há um bug de uma transformação, que às vezes a gente fala, por que o outro não acessa o Rota? Isso para mim é fundamental. Eu tenho um filho autista, ECD, nível 1, com altas habilidades, com visualmente nenhum problema. Mas a sensibilidade, ele tem uma extrema sensibilidade ao som. Ter no Rota hoje disponível um fone, né? Um fonezinho, o protetor, né? Como é que fala? Auricular. Protetorzinho auricular. É
é fundamental. Sim. A presença do meu filho hoje ao seu lado, comigo dentro do Rota. Então, assim, isso é um conforto para mim enquanto pai. Sim. Sei que meu filho está bem, logo eu posso bater papo, eu posso brincar, eu posso me divertir com a minha esposa, com a minha família. Então, isso é diferencial. E assim, é uma questão que assim, hoje eu vejo, né, que eu não sei o motivo, mas não sei se é questão também da informação ser voltada de uma forma mais esclarecida, né? Mas hoje eu vejo um número muito grande, né? Existem pesquisas que falam sobre o diagnóstico, que a gente não tinha de ferramenta para diagnosticar, hoje a gente está conseguindo ter. Então, não só para o autismo, mas para outras disfunções, né? E isso faz com que a gente tenha hoje um número maior e por isso também a gente tem a oportunidade, eu falo que é a oportunidade da gente se conscientizar e buscar ferramentas e a sociedade buscar incluir. Porque o que acontece geralmente é quando a sociedade acha que eles que precisam se moldar, na verdade somos nós que precisamos viabilizar a vida deles, exatamente, a qualidade de vida deles. E isso que você faz, e assim, é interessante ressaltar, que você faz independente do título. Sim. Como cidadão, como um homem, como um pai, como um filho anteriormente, né? E que agora você já está indo para um viés interessante que a gente começa a falar sobre o que hoje a gente pode dizer que a gente está vendo aqui um pré-candidato a vereador Maricá. Sim. E como é que você chega nessa história, já que você já tinha esse coração voltado para a questão social, mas que você entendeu que precisa ter, além desse coração, você precisa também ter algumas ferramentas que talvez a política te traga, né? Então, isso foi uma decisão um pouco... Assim, muita gente fala assim, uma decisão para mim foi fácil, porque é algo que eu vivo no meu dia a dia. Foi para chancelar, né? Uma coisa que você já faz. Né? Assim, eu acho que a questão de você administrar uma empresa, de você ser servidor público, tudo isso aí você constrói, né, de alguma forma, uma experiência no qual você desenvolve em qualquer lugar um determinado serviço, né? E assim, como eu digo, a questão de empreender, eu acho que é algo que é muito presente na minha vida. Eu tenho facilidade para isso. Bichinho do empreendedor. Tenho. Fica lá. E assim, a minha cabeça assim, é 24 horas antenado nas coisas. Uhum. E a questão da vontade, né, de querer ser futuramente, né, um pré-candidato, se deu pela questão justamente de poder fazer mais. Sim. Eu sempre tive comigo aquela necessidade, né, de fazer alguma coisa por alguém. Até, às vezes, a gente faz tanto que a gente esquece até um pouco da gente, né? Tem um pouco isso comigo. Mas eu tenho esse lado. E aí, quando eu vou voltar um pouco, né, a minha história, eu iniciei uma empresa com 18 anos, e eu e a Tatiane, a gente iniciou lá, ela foi um apoio muito importante nessa caminhada. E aí, até hoje essa empresa existe, hoje administrada pela Tatiane. E ao longo desse processo, a gente também estava naquela luta de estudo, né, faculdade. Ela se formou em física lá na UF. E a gente dividir o horário, né, com trabalho e faculdade não é muito fácil. Né? Você conheceu eles nessa época também? Já estavam lá. E assim... Tinha vida social? Não, nenhum. Muito pouca. Como é que fez amigo, né? A gente achava um jeito, né? Ia pra casa dele, o Rodrigo sempre foi uma pessoa de acolhedor. Então a gente sempre tava no final de semana... Eu sempre gostei de casa cheia. Ai, que legal. Isso é bom. Porque a vida é para ser celebrada, né? Não adianta a gente trabalhar. Pagar boleto. Tem que curtir, tem que aproveitar a vida. Tanto que o empreendimento que ele fez agora é para isso. Exatamente. É todo no perfil, né, que a gente vive, né? Legal. E aí o que acontece? Quando eu desenvolvi a empresa, eu sou aquele cara que eu começo o negócio, desenvolvo. Quando eu vejo que o negócio está caminhando bem, está caminhando sozinho, eu sinto a necessidade de fazer um outro.
entendeu? Porque aquilo me motiva a estar evoluindo, né? Porque senão eu acho que também a gente acaba se acomodando um pouco, né? E isso eu acho que não é legal. E aí eu em determinado momento, eu decidi, desde pequeno, né, eu vendo meu pai na polícia, aquilo era algo muito presente na minha vida, porque eu cansei de ir para reuniões nas delegacias com meu pai, ele me mostrava aquela cela lá com um monte de preso. Caramba. E ele falava, ó, se fizer alguma coisa de errado, vai vir pra cá. Eu tenho isso na minha cabeça até hoje, positiva. Cara. Eu tenho isso até hoje na minha cabeça. Eu lembro uma cena que eu fui numa reunião com ele, aí, não sei se quando terminou, ele falou, vou te levar ali pra você ver o negócio. Eita. Aí ele abriu a cela, mostrou aí, tá vendo ali? Ali, aquilo ali, eles tomam banho, ali faz as suas necessidades. Porquinho. E é o seguinte, se você ir aquilo, uma cela lotada, essa não tinha ninguém. Se você fizer algo de errado, vai vir pra cá, você quer isso pra você. Educação positiva. E assim, meu pai com todo aquele jeito dele, mas eu absorvi Claro. aquilo de uma forma positiva pra mim, né? Eu falei, não quero isso aqui não. E aí, assim, eu tenho essa imagem até hoje. Isso foi importante. Sim. Né? E aí, só que vendo essa rotina dele, o exemplo que ele me dava, do trabalho, aquela coisa toda, eu sempre gostei, né? Sempre gostei. E aí, quer participar. Conclusão, por eu gostar muito disso, né? Falei, cara, vou ser policial também, né? Aí, E a gente falava dele. Pelo amor todo de mundo, Deus. você é maluco. Você tá maluco. Você falava. Todo mundo. Você é policial, Rodrigo. É. Já tem seu trabalho. Sai Porque, disso, sai assim, disso. as pessoas não Sai disso. entendiam. Sim. Porque eu resolvi ser policial. E naquela época, hoje o policial até tá ganhando um pouco melhor, né? Melhorou um pouco. Mas na época que eu entrei pra polícia, não tava assim, né? E aí, as pessoas falam, cara, o que você vai fazer na polícia, rapaz? Você tá com sua empresa voando, você tá caminhando bem, porra, não depende da polícia pra estar sobrevivendo, enfim. Só que é uma vontade. Era uma coisa que eu acho assim, você tem um sonho, faça. Mesmo que você não consiga, mas você tentou. Sim. Né? É pior você chegar lá na frente, Frustrado. você olhar pra trás, caramba, podia ter feito. E passa. Não é legal, E o tempo né? passa. O tempo passa. E aí foi onde eu resolvi fazer o concurso. Aí passei, só que assim, as pessoas ainda falavam, cara, por que você não vai pra uma polícia mais tranquila? Eu quis ir pra PM, cara, eu queria guerra. Aí, conclusão, fui pra polícia militar, lá a gente aprende mais ainda os valores, né? Sim. E isso é muito bom, acho que é uma escola de vida, né? E certamente fez eu desenvolver muito mais conhecimento técnico, como também para minha vida mesmo, né? Do meu jeito de ser, ética e tudo mais. E isso foi, até hoje, é uma escola para mim, que a cada dia a PM é o seguinte, a polícia a gente hoje sai para trabalhar, atende uma ocorrência tranquila, às vezes uma discussão de trânsito, alguma coisa fácil de se resolver. Aí 10 minutos depois você está numa comunidade ou está em alguma situação de risco onde você está trocando tiro. Nossa. Então ela é bem, Sim. assim... Nada estável. É bem complicado em alguns momentos. Mas isso te dá uma experiência de vida muito boa também. Enfim. E aí decidi ser policial, mas ao mesmo tempo cursando faculdade, ao mesmo tempo administrando empresa, e nunca abandonei essa questão do trabalho, né, fora da polícia, porque era algo que eu gosto, é algo que me faz muito bem, e também é uma situação no qual, assim, eu vejo que eu tenho uma facilidade para algumas coisas. Então, eu procuro aproveitar isso. Oportunidade. E aí desenvolvi esse trabalho na polícia, como na empresa que eu tenho também em São Gonçalo. E hoje eu me sinto na necessidade hoje, né, já desenvolver um outro tipo de trabalho. Sim. Só que hoje, mais voltado, porque a polícia foi também para mim uma situação de eu querer fazer algo pelas pessoas. E eu enxergava que a polícia,
ela me dá a oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Sim. Né? Por mais que às vezes existem, né, alguns momentos, situações que possa dar a perceber que está se fazendo ao contrário, mas não é. Porque de alguma forma a polícia ela tem que atuar. Porque se você não tem um policial hoje, né, atuante, se não tem uma polícia atuante, você não sai de dentro de casa. É verdade. Né? Toda a sociedade sem controle, a ordem tem que ser estabelecida. Então é de um extremo importância. E é aquela situação, você se sente útil. Porque tem ocorrência que aconteceu diversas vezes, né? Uma pessoa está passando mal, uma criança. O policial, ele não tem esse negócio. Ele vai e ele faz. Né? Eu costumo dizer que o policial em si, ele é o linha de frente social, né? Sim. Às vezes chega antes do assistente social, às vezes antes da médico, enfim. Sim. O policial está chegando. Você falou até psicólogo, né? Total, né? Você falou isso, eu lembrei. Tem um amigo nosso, inclusive, que me apresentou, o Rodrigo Andrei. Ele fala o seguinte: eu mando vocês encontrar com o Bebeto, que ele é assistente social. Vocês encontram comigo, pô. E agora que o policial tem até chega antes do médico, tem policial fazendo parto aí nas viaturas. Já teve algum? Não, eu não tive ainda não. Alguma mas situação tem amigos ainda, que passaram por isso aí. Ele levou pro casamento. É mesmo? Levou? Como assim? Casamento. Ah, sim. Foi. Sabe quem é? Você quer? Inclusive foi. Chegar atrasado? Inclusive foi até no programa onde hoje eu faço parte, que é o Segurança Presente. Tá lá, né? Não mais, eu acho que não está mais não, mas ele trabalhava lá com a gente Ele também tava na na época. Honda ali, a Kombi acho que guiçou Do noivo? Do noivo, que ia pra igreja. Nossa. Ele pegou, botou a noiva na viatura, Foi. todo mundo de viatura. Falei, Isso aí. Lá vem a noiva. Na época foi isso aí ganhou até uma Ai, que medalha, legal. acho que teve alguma coisa nesse sentido, foi ele é bacana. gente boa pra caramba. Eu vou lembrar o nome dele aí, que a gente viu lá. Você falando tudo isso me faz pensar que ele já estava falando aqui, ó. Na época de jovenzinhos, ainda só com o Gabriel, provavelmente, você já não tinha muito tempo, já estudava, trabalhava em 2 empregos, enfim. E aí tem uma foto aí, não tem, minha gente? Produção, tem uma foto? Tem uma foto que eu queria entender, porque depois do Gabriel surge 2 princesas. E uma tá em cima da cabeça do pai, hein? Isso aí, né? A fonte que me entregou essa foto me disse que nesse dia ele estava em quase uma reunião no telefone com essa pessoa. E aí a pessoa perguntou, cara, que barulho é esse? Ele, pô, você não tem noção como é que eu tô aqui. E aí mandou a foto para esse amigo. Foi. Por que eu fiz essa indagação, né? Porque a gente geralmente fala, mulher acaba tendo muitos compromissos, como é que dá conta? Mas a gente percebeu na rotina do Rodrigo, a gente já vê que lá de trás ele não é o cara que gosta de ficar sem uma agenda cheia. Sim. Como é que dá conta dessas 2 pequenas, do Gabriel, da esposa? O que aconteceu? Como eu gosto de casa cheia, né? O Gabriel veio, né? E só tinha eu, a Tatiana e o Gabriel, uma casa enorme. Só. E um quarto lá vazio. Falava, cara, tem que encher esse quarto. Um quarto. Aí eu falava assim, eu quero ter 3 filhos igual meus pais. Você viu né? que cachorro não dava certo. Não dava certo. Aí, Tatiana, não, eu quero 2, não. Vamos ter 3, não 2. Enfim, mulher que manda, né? Uhum. Aí a gente resolveu, né? Ter mais um filho. E a Tatiane engravidou e tal. 2 meses depois, perdeu. Por causa natural. Aí depois, passou um tempo, engravidou de novo, perdeu de novo. Aí por fim, né, ela já estava até meio chateada por conta disso, fez alguns exames, não tinha nada, nem eu, nem ela, tudo tranquilo. Aí numa rotina, uma consulta dela de rotina, a médica pediu para fazer um exame. E aí, Tava lá. acho que você tá grávida. Aí já vem aquela preocupação de ter perdido e tal, enfim. Beleza, até então, tudo muito tranquilo, né? E aí um belo dia, né, tava nesse dia na empresa, aí próximo à empresa era o local onde realizava o exame, acho que foi o primeiro exame, acho que era transvaginal. Uhum. E aí eu fui acompanhá-la para fazer o exame. E aí, cara, foi um dia que foi loucura.
Devia ser assim, por volta de umas 1h da tarde, ou até de manhã, não me recordo bem. E aí, a médica fazendo o exame, né? Já estava terminando, tá tudo tranquilo e tal. Quando já estava terminando, ela já tinha tirado, tinha uma toalha assim em cima da Tatiana, já tinha tirado, tá acabando. Ela foi, viu alguma coisa lá que chamou a atenção dela, voltou a fazer o exame. Eu estou em pé dentro da sala. Já prevejo aquele mas vídeo na minha cabeça, caindo. vê assim, poxa, um problema. Aí aquela preocupação, né? Já com a experiência do menino também. Aí ela falou assim, é gemelar. Cara, eu nunca associei o que era gemelar naquela hora. Porque nunca passou pela minha cabeça. Doutor, o que é isso? O que é isso? E tem aí na mesa alguém com mesma experiência. Ela falou assim, são dois. Dois? Pô, cara. Eu me tremia. Dois ao mesmo tempo. Você já estava recém-formado. Sim. Voltava para o PP no dia seguinte. Não tava no PP não, mas eu tava assim... minha vida é uma loucura. Trabalho, faculdade, tá uma loucura. Enfim. Conclusão. A Tatiane se tremia também. Naquele dia a gente nem trabalhou mais, cara. A gente saiu dali, em êxtase. Fomos direto pra casa. Contar pra família. Aí, contar pra família, aquela coisa toda. E aí começou aquela batalha, né? Porque gêmeos não é fácil não. O Paulo sabe que também tem. É difícil. E aí, rapaz, o Gabriel, né? Todo centrado. Meu filho é um cara super pensativo, tranquilão mesmo. Sempre foi uma criança muito tranquila, obediente. E aí me vem 2 meninas. Calminha. Que são espoletas demais. São terríveis. E aí, assim, começou, né? Muda Você não tudo. queria casa cheia? Exatamente. Toma. Acabou com a Pai do Céu do que realmente eu queria, né? É engraçado que como elas nasceram, nasceu a minha também. Nasceu a de outro colega nosso. A diferença de meses, poucos meses. Legal. Dentro de um ano, acho que nasceu umas 4 crianças, Sim, não foi? até mais, eu acho. Tem mais, que teve gente também que se uniu ao nosso grupo, né? No encontro de casais que a gente fez, teve mais gente dentro que já tinha filho da mesma idade. Então, quando a gente se reúne para fazer alguma coisa... Tá todo mundo na mesma faixa etária, né? Mesma faixa etária, as crianças quebrando tudo, mexendo em bolo. E nesse dia aí, realmente era uma reunião, né? E eu tinha que falar com o pessoal, só que eu não botei o vídeo, né, pra aparecer, né? Eu apareci na reunião com elas assim, né? E eu querendo, eu pedindo a elas, cara, fica quietinha, deixa eu falar, papai falar aqui. E elas... da série Meninas São Mais Calmas. E elas em cima, assim, pra ter a minha atenção, né? Aquela coisa, e eu tentando, caramba, como é que eu vou resolver alguma coisa assim? Aí, por fim, eles perceberam. Por causa do barulho, aquela coisa toda, eu falei assim, cara, vou mostrar a vocês, pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui comigo. Eu fui mandar fora. Tinha uma na minha cabeça. E elas rindo pra caramba. Lá, uma cara de felicidade, que gostoso. E assim, é muito bom, cara, muito bom. Assim, a gente chega em casa cansado, estressado, fez um dia, e você é recepcionado com aquela alegria, com aquela coisa natural, isso aí não tem preço, né? Genuína, né? Inocente também, né? Muito inocente. Então hoje, caminhando... Quantos anos agora? Hoje estamos com 6 anos já. 6 anos, passa rápido. Essa experiência toda, tanto como profissional, como família, né? Como pai, te leva a pensar exatamente o que você tem construído enquanto sua carreira, tanto nas suas empresas quanto no seu trabalho, e que te leva também nessa situação que a gente agora quer saber mais ainda um pouquinho, né, Paulo? Chegando aí, nesse momento agora, pré-candidato por Maricá, e temos esse desafio. Eu digo assim, eu gosto de desafios, né? Sou um cara que isso me alimenta. Sim. Né? E sem dúvida nenhuma é algo que para mim é novo, mas que vou desenvolver com muita vontade de fazer o que é melhor dentro do que eu tenho já de experiência. Eu vou tentar de alguma forma, com certeza, né? Com certeza irei trazer a minha experiência ao longo da vida, tanto nos lugares que eu passei de trabalho, tanto no
serviço público, né, na polícia, como também, né, na área privada. Sim. Porque eu acho que assim, até um serviço público, para ser bem desenvolvido, você tem que entender de administrar. É verdade. Né? E hoje, assim, você pode montar um espaço maravilhoso como é o Rota 66, mas se você não souber administrar as pessoas, né, administrar, trazer para si, ser um líder, Sim. você não consegue desenvolver aquele trabalho. Então, eu acho que isso é algo que eu tive ao longo do tempo, né? Até na polícia também. Pessoas muito capacitadas ali próximo de mim. Eu sou um cara que observo muito e trago para mim o que eu vejo que é bom. Retém, né? E isso vai me ajudando a construir um currículo também, né? Bacana. E eu posso dar diversos exemplos aqui de pessoas que eu trabalhei, no qual ainda hoje o meu comandante lá é uma pessoa que eu tenho também, que eu admiro muito, que eu aprendo muito, né? A forma da dedicação dele. Porque é muito importante quando a pessoa vai assim, de verdade fazer aquilo com carinho, né? E você vê que a pessoa não tem hora, faz aquilo, veste a camisa de fato, veste né? A camisa. Isso é muito bom. Porque acredita, né? E você vê os frutos, né? Porque hoje, você pegar os números lá, né, onde eu trabalho, são números assim, recordes, né? Que não tinha. Então, assim, hoje é uma realidade para o local muito, muito agradável, né? Os moradores hoje lá, eles assim, se você falar hoje, não vai ter mais esse programa aqui nesse local, viram... É sentido. Viram uma coisa assim de louco. De fazer diferença ao ponto de não pode deixar de ter. Né? Sim, assim, é muito bacana, né? Isso eu tomo como exemplo. Uma coisa que eu quero para mim, eu vivo isso. Então, assim, até no âmbito empresarial também, eu tive oportunidade de conhecer e conviver com pessoas no trabalho que, para mim, eu tinha como exemplo. E aí, assim, tudo que eu via que ele fazia, desenvolvia um belo trabalho, né, com diversas situações, aquilo eu fui aprendendo, fui trazendo para mim e hoje eu me sinto capacitado, né, para poder estar também oferecendo agora o que eu aprendi, né, porque devolvendo para a sociedade, né? Porque se parar para pensar, eu acho o seguinte, existem situações que para você desenvolver um belo trabalho, você tem que conhecer tanto a parte técnica, sim, né, mas você também tem que ter o outro lado, que é a vivência, né? Porque senão você não consegue chegar ao ápice da coisa, né? Verdade. E hoje eu consigo, por eu ter passado diversas situações, em diversos tipos de trabalhos, você vai construindo uma experiência, né? A parte técnica, se eu não tiver, eu sou assim, se eu não conheço do assunto, diretamente eu já procuro uma pessoa que entenda, né? Porque eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço, né? Mas diante da minha experiência de trabalho, na questão empresarial, desenvolver e tudo mais, eu vou buscar o técnico e vou ajudar ele a desenvolver aquilo ali. Sim. Porque às vezes o técnico também ele é técnico, sim, mas ele não sabe desenvolver. Verdade. Né? Então é onde eu consigo chegar e fazer. Cabeça de administrador, né? E assim, a minha vontade hoje, né, como eu vim morar em Maricá pelo seguinte motivo. Eu, sendo já policial, construí uma casa, como eu falei, muito boa, minha primeira casa, aquela coisa toda, chamava atenção no local. Porém, a violência onde eu morava, ela foi crescendo de forma muito rápida, como em diversos lugares, né? E aquilo já passou a ser um problema para mim, eu estando na polícia, as pessoas onde eu morava sabiam, né? Por conta até do meu pai também, porque já era policial. Família, né? A família, né? E em um determinado momento aconteceu de ter algumas conversas, né? De falar algumas coisas, o policial mora lá e tal. E papo aí de deixar inseguro mesmo. De falar que não era legal estar lá, enfim. E aí aquilo
eu me senti inseguro com relação à minha família. Sim. Né, de deixar minha família naquele local. E aí, contrariado, né, tive que sair de lá, porque eu, como policial, eu pensava diferente. Não, aqui vai ser assim não. Mas a gente que tem filho, tem família, a gente tem também que pensar bem. E aí, por conta deles, né, meu irmão também, nesse sentido aí, incentivou a gente vir para Maricá. E meu irmão já morava aqui. E aí foi onde eu decidi vir para Maricá. E toda mudança é tudo muito difícil, né? Imagina, você... Cara, você, porra, quebra tudo, passava pela minha cabeça, foi tudo muito rápido, né? Tudo. E aí muda a questão financeira, muda a questão de amizades, né? Porque lá eu tinha tudo. Meus amigos estavam próximos, né? Minha família. E aí ter que vir. Mudar colégio dos filhos. É radical, né? Na época eu só tinha o Gabriel. E aí vim para Maricá. Mas assim, foi tão rápido a minha adaptação que aquilo fez eu me sentir bem aqui. Né? Fiz logo amizades. A Tatiane, a gente por ter empresa, né, em São Gonçalo, ela ainda demorou um pouco nessa adaptação. Né? Eu fui mais rápido. Porque eu ficava mais na rua também, sou mais de ficar na rua e tal. E mais em Maricá. Então ela ia todo dia para São Gonçalo ainda, por conta da empresa. E aí acabava não tendo muito tempo, né, de ter esse convívio aqui. Hoje já não é mais assim. E aí em determinado momento, eu me senti na vontade de fazer algo por Maricá. Eu falei, vou montar uma empresa aqui, né, já que eu não tenho mais vontade nenhuma de sair de Maricá. E eu tinha muita vontade de entrar no ramo de alimentação. Porque era algo também que eu pensava assim, pode estar com qualquer problema econômico, ninguém deixa de comer e de comprar remédio. É verdade. Né? Então assim, eu falei, vou pro ramo de comida. Aí fui aprender. Né? Aí um amigo tinha um espaço no mercado, a gente de um estacionamento, tô sabendo. Vamos fazer parte lá e aí a gente, na época de pandemia, a gente desenvolveu um trabalho lá. Mas você não foi ter um só, não. Não. Não era pouco para Rodrigo, gente. E aí eu já resolvi chegando. A gente já fez um negócio bacana e aquilo ali para mim era uma forma de aprendizado também um pouco. Ali surge o Rota 66? Sim. E aí, qual o mercado ali? Era no... Lado. Ali antigamente, agora é o Rede Economia, era o Multi Atacadão. Em Ponta Grossa. Ponta Grossa. E aí a gente... Na beira da estrada. Aquilo lá explodiu, né? Foi um sucesso. As pessoas passavam ali na beira da estrada. Dava até problema de tanto que enchia. Né? Nos shows. Exatamente. Tô sabendo. Olha, minha fonte hoje. Mas, graças a Deus... Todo mundo saiu vivo. Um problema bom, né? Um problema bom, né, de encher, né? Mas enfim, foi assim um aprendizado, foi algo muito também legal, porque ali a gente empregou muita gente, ali a gente fez muita amizade, as pessoas iam para lá para se divertir, né? Era muito legal. E em determinado momento, a pandemia, né? Todo mundo teve que fechar tudo. E aí a gente, e agora? Aí veio aquela questão da dificuldade econômica por conta tá tudo fechado, né? E aí o mercado pertencente à área teve que ser um amigo, né, vender o mercado. E aí a gente pensou assim, eu pensei assim, sabe de uma coisa? Vou ficar com o que eu tenho aqui, vou ficar quietinho e vamos ver pra frente. Só que eu falava isso da boca pra fora. Durou quantos dias? Porque também assim... Vou parar, só que... A Tatiana, ela também ficava, isso ocupa muito tempo, isso te prende muito. E realmente, né, final de semana e tal. Só que aí, cara, falei, eu sou meio doido, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Só que agora eu vou pra Itaipuaçu. Olha aí. Itaipuaçu, eu escutava muitas pessoas falarem que era o pessoal todo de São Gonçalo, né? Em São Gonçalo, cara, eu sou de lá. Todo mundo gosta de rua, né? Então é a gente mesmo. Aí eu vou pra lá. Aí falei, vamos pra São Gonçalo, vamos pra Itaipuaçu. Aí aqui, o meu primo também, que é morador também daqui,
a gente achou um terreno bacana, e aí começamos. A princípio, eles ficavam assim, cara, mas isso aí vai ser uma proporção enorme, não vai dar tudo certo. E aí a gente fiz aquele planejamento todo, até o Luciano, que tá rindo aí, ele sabe Luciano. Como é que foi a loucura. E eles chegavam para trabalhar, assim, a gente chegava aqui 7 horas da manhã, às vezes 1 hora da manhã a gente estava aqui, cara. E virando massa, eu caía dentro junto com eles. E assim, às vezes fala, cara, mas você é maluco, isso aí não dá para fazer, não. Dá, pô. Dá. E fazia. E assim, o negócio ficou muito bacana. Foi algo assim, que foi feito de coração. Eu estava ali todos os dias. E cada dia que passava, a gente via aquilo se formando, né? A sementinha, né? A sementinha que você plantou e olha os frutos, né? Exatamente. E assim, graças a Deus, foi tudo muito feito com muito carinho, né? Quando você faz as coisas com carinho, dificilmente dá errado. É verdade. E aí, quando veio a inauguração, cara, a gente não tem que inaugurar. No dia foi uma loucura. A gente não tinha mais onde colocar as pessoas. Uau. E de repente meu sistema parou. Deu pane. Deu pane. Meu Deus, e agora? Aí resolvemos da melhor maneira, resolveu tudo, enfim. Aí passou, e aí era 5 e pouca da manhã, no mesmo dia, né, de um dia para o outro, a gente reunidos, pensando o que iríamos fazer, porque o sistema tinha parado. Isso era uma sexta-feira, se eu não me engano, se fosse abrir no sábado ia ser pior ainda. E eu falei assim, cara, não vamos inaugurar mais não. Mas como assim não, pô? Tem que fazer certo. Caramba. Se tá dando errado, vamos voltar atrás. Um passo atrás não é vergonha. É uma coisa pensada, é uma coisa inteligente. Vamos botar uma nota devido aos problemas sistêmicos, e de fato foi. A gente não vai funcionar no final de semana. Iremos aprimorar o nosso serviço para retornar na semana seguinte. E aí, ó, pauleira. Trabalhei sábado, domingo, segunda, terça, quarta e inauguramos na quinta. E em todos esses dias a gente foi desenvolvendo um novo sistema, uma nova maneira de organização, né? Porque era algo novo, algo muito grande. Sim. E tudo deu certo. Né? É o que eu falo, um passo atrás não é vergonha. Ao contrário, é a certeza de que você quer fazer algo que vai, de fato, vai dar certo. Exatamente. E aí a gente conseguiu desenvolver um trabalho bacana e que hoje é um sucesso aí na cidade. Eu vejo que assim, eu fico feliz porque o objetivo da gente, até o slogan do Rota, venha ser feliz no Rota 66. Porque a gente busca que as pessoas ali que cheguem se sintam felizes. Porque é muito bom. Hoje a gente já vive muito problema. Imagina você sair de casa, vir para um lugar e ter problema. Exatamente. A pessoa tem que estar ali e estar tranquilo. E eu tenho filho. Né? Eu, às vezes, se eu não for para um lugar que não tem uma área kids, eu não fico muito tempo, porque as crianças não têm aquela coisa de prender atenção, né? Tem área kids? Tem e ali eu já pensei nisso também. Aí as famílias vão para ali, colocam os filhos lá, ficam curtindo, vivem tranquilos, né? Se divertem. Isso é muito legal. E aí o que acontece? Por conta dessa a gente criou, né, esse formato. São muitas famílias que hoje pertencem ao nosso grupo de clientes do Rota. A gente foi desenvolvendo outros trabalhos também. Nós temos lá Festa dos anos 80 e 90, que é um sucesso, né? A Festa Fantasy Rota 66. Que legal. Nós fizemos a Oktoberfest, que foi toda, assim, eu digo que foi assim, foi muito sucesso, porque nós buscamos fazer com todo o perfil realmente da Oktoberfest, né? Tanto na área aí, na parte de ornamentação, né? E aí eu mando um abraço para minha amiga Michelle aí, que é responsável pela ornamentação, que, pô, bate o bolão, tira onda. E também, né, com a questão que a gente desenvolveu, canecas, as brincadeiras
que acontece no Oktoberfest, que é o Chopemetro, aquela coisa. A gente realizava todas essas brincadeiras, diversas cervejarias também. Aí, além disso, né, aí o louco aqui decidiu botar lá um touro mecânico. Aí a galera já depois, já que tinha tomado uma cerveja legal, queria ir pro touro. Aí, pô, mas era muito divertido, cara, muito bacana. Celebrava a vida legal. É engraçado que o Rodrigo te liga e fala assim, vem cá, dá pra fazer isso? Quando, Rodrigo? Sei lá, amanhã dá pra... Isso aí. Aí você também é meio maluco. Pô, eu vou tentar. Aí você entra na onda dele. E assim, essas ideias, cara, surgem assim, as pessoas falam, cara, mas como é que você vai fazer isso? Não, a gente vai conseguir. Vai dar certo. Eu sou muito positivo, cara. Muito positivo. Tudo que eu vou fazer, eu acho que falo que vai são dar certo. Bons ingredientes aí que a gente tem para que a gente está vendo aí a política tão carente dessa administração responsável, desse olhar visionário, de criatividade, principalmente pensar fora da caixinha, né? A gente tem tantos problemas aí e a gente sabe que passa ano, vem ano e todo mundo com o mesmo discurso e na realidade o que acontece? A gente passa ano e outro ano e só vem com as promessas. Eu entendo, né, Beto, que essa história de que você tendo essa visão, sua vivência e principalmente a vontade de fazer, reunindo pessoas também com essa capacidade, não tem como dar errado. Sim. Um grande erro que houve já há um tempo é falar que religião, futebol e política não se discute. Se discute quando se conhece. É verdade. Quando você tem jogadores, pensadores, pessoas que pensam com a sua própria cabeça. Entendeu? A questão é as nossas emoções que gritam. E aí fica difícil de eu falar com você sobre o seu time, porque o meu time é diferente do teu. É verdade. Porque eu estou falando a partir das minhas emoções. Falta de respeito. Falta de respeito, quando a emoção, quando o coração, quando eu sou apaixonado pelo jogador de forma exacerbada, ou pelo político de forma exacerbada. E não é essa a nossa proposta. Sim, é verdade. Ter você hoje como nosso principal agente político, hoje em Maricá, para nós, enquanto eleitores, para nós, enquanto parceiros desse desafio, é fundamental. Sim. Porque são ideias novas, propostas novas, em cima daquilo que você vive. Você hoje é morador de Maricá porque você vivia num lugar e veio para cá por causa da segurança que lá não... Então, essa é uma das questões que eu costumo abordar, que assim, como eu falei, tudo que você tinha na sua vida, que você construiu no início, sua casa e tudo mais, quando você tem que se mudar, largar aquilo para construir uma novamente, é difícil. Né? Desconstrução. E hoje, assim, o que eu conheço, né, das pessoas que eu conheço aqui, converso e tudo mais, é o mesmo sentimento da grande maioria. Sim. A preocupação que a violência venha a aumentar de uma forma que o impeça de viver que tenha que depois sair daqui de novo. Verdade. Né? E isso é uma preocupação que eu também tenho. Porque, como eu falei, eu morava num local que eu adorava e tive que vir para Maricá. Mas hoje eu me encontro aqui. Foi algo muito bom para mim. Está quanto tempo, Maricá? 13. 12 anos. 12 anos. Sim. Eu estou há 2 e saí da onde eu morava, de São Gonçalo, pelo mesmo motivo. Sim. Por causa da segurança. Eu vim buscar em Maricá hoje a tranquilidade. Sim. Essa tranquilidade. E qual é o receio das pessoas? É que a questão da violência, ela aumente e venha ser como era onde eles moravam. Né? Acho que a grande maioria pensa dessa forma. E aí tem mais um detalhe para acrescentar em cima do que você está falando, porque junto com essa galera que, assim como você há 2 anos atrás, eu agora há 2 anos, teve mais 40 mil pessoas que fizeram esse movimento. Então tem gente ainda pensando. Não, estamos falando assim, a atual pesquisa, né, segundo o IBGE, uma média de 40 mil pessoas, 40, 50 mil pessoas que aumentou hoje no território maricaense. Seja de São Gonçalo, Itaboraí, das regiões do Rio. Pô, então essa galera toda, ela migrou para cá, porque em sua grande maioria, como você e como o meu caso, saímos lá por causa da falta de segurança. Sim. E viemos para Maricá porque entendemos que Maricá era esse lugar de paz,
esse lugar de sossego, esse lugar que tem uma estrutura bacana. Aí vem o ponto. A violência em Maricá, hoje ela começa de alguma forma a ser apontada, a se destacar. E aí se fala mais, começa a se comentar os roubos em Itaipuaçu, os roubos em Maricá, isso, aquilo. E aí ter você hoje como esse jogador especialista na área da segurança, com interesse político, com visão de mercado, com estratégia, com sabedoria para discernir e direcionar equipes policiais. Ter você nesse jogo, pra gente, enquanto maricaense, cara, é fundamental. Aí eu vou pegar um gancho aqui. A gente está falando da segurança, mas uma coisa que foi falada aqui me incomodou muito foi a respeito do autismo. Sim. Porque pelo que eu entendi, se fala muito, mas se faz muito pouco. Tem muito pouco projeto. Eu acredito que incomodou também o Rodrigo, como me incomodou. Sim. Porque por eu não ter essa vivência, eu conversei até com uma mãe cliente minha, lá de São Gonçalo, que o filho dela hoje tem 18 anos. Então ela pegou o filho dela sem informação nenhuma. Ela teve que bater cabeça em muitos lugares e chamando ela de maluca, falando que ele era doente, tinha outros tipos de problema. Então eu acredito que incomodou muito você, como me incomodou. E o Rodrigo é o cara que, se falasse, pô, vou ver esse lado aqui, ele vai chegar lá e vai catucar. O incômodo dele, geração. Mas, Léo, eu quero acrescentar algo em cima do que você falou. Sim, incomodou o Rodrigo, te incomodou, me incomodou, incomodou todos nós. Mas o que aconteceu que não é que Maricá não está. Eu sou assistente social do município. Hoje eu trabalho, eu sou funcionário, né? Eu trabalho na prefeitura hoje. Entendeu? Então, assim, o município atende. E pelo município atender, atraiu a demanda para Maricá. Aumenta aquela quantidade. E aí, você trabalha com... Eu sou na área de administrativo, né? Tá. Eu trabalho com despachante, regularização de documentos. Beleza, mas tem um escritório. Tem um escritório. Para X demanda. Sim. E aí você fala assim, pô, vou botar mais um funcionário, porque a minha demanda ela vai aumentar 10%. Não foi o que aconteceu com Maricá. Maricá aumentou 300% a demanda. Porque a escola de Maricá é uma escola inclusiva. Sim. Então existe um projeto. Existem os projetos, porém o projeto hoje, com essa migração, ele ficou inchado. Então nós precisamos agora de novos jogadores como o Rodrigo para trazer clareza estratégica para ampliar isso. Até para identificar, né? Por exemplo, aqui dentro de Itaipuaçu, o que ele pode ter como a visão de morador, de empresário, né? Sim, uma das situações que de cara eu acho que assim seria de extrema importância nós aqui o pessoal, os moradores de Itaipuaçu, né? É muito importante hoje a gente ter aqui dentro um Sarém. É verdade. Por quê? Aqui dentro que você fala? Itaipuaçu. Sim, quarto distrito. Vamos falar assim. Por quê? Uma criança autista, ela tem uma dificuldade no transporte. Sim. Né? Ela tem uma dificuldade, a mãe, né, de uma criança autista, ela tem uma dificuldade com relação a questão de translado, de tudo isso. Então, se eu tenho, hoje Itaipuaçu é enorme, né? A população, acredito eu que de Maricá, é o maior distrito, acredito que mais de 50% deve estar aqui em Itaipuaçu. E aí, se eu não tenho um serviço desse aqui, eu tenho que se deslocar daqui para ir para o centro de Maricá, algum outro local. Isso cria uma dificuldade. O município tem, né, faz um belo trabalho, sem dúvida nenhuma, mas é algo que eu já enxergo que a gente pode estar... Você já identifica para ampliar, sim, né, e trazer esse aparelho mais essa perto. Ampliação para Itaipuaçu, exatamente, que é de extrema importância. Sim. Né? O trabalho deles é maravilhoso, Sarém, poxa, dá aula aí. É referência. É referência. Eu encaminhei muitos casos do Sarém. E assim, é muito bacana e eu acho que seria muito interessante hoje, né, ter um Sarém aqui em Maricá, aqui em Itaipuaçu. Como também a ecoterapia. Por quê?
até onde eu pesquisei, né, até onde eu me informei, a ecoterapia é em Espraiado, se eu não me engano. Sim, vou pesquisar aqui. Mas e é bem distante. Morador de Itaipuaçu para ir para Espraiado, né, diante dessa situação aí da criança, é difícil. O perfil da necessidade, né? É difícil. Nós temos aqui uma área rural bacana, Sim. Né, aqui em Itaocaia. Tem diversos sítios ali. A gente pode desenvolver esse determinado tipo de trabalho. E que acaba sendo o papel do vereador. Ele está mais próximo da população local. Identificar, né? Exatamente. As Identificar necessidades as necessidades do local e levar, e até para multiplicar boas ações. Sim. Né? E uma outra questão, né? Voltando aí um pouco para a questão da segurança, eu enxergo que é necessário hoje uma visão a mais para Itaipuaçu, por conta do aumento que se deu, né, da população local. Porque Itaipuaçu, todo morador que vem, né, toda pessoa que mora lá na Baixada, mora em São Gonçalo, então, primeiro lugar que ele pensa em vir morar é Itaipuaçu. Né? Porque é mais próximo, né? Ainda mais para as pessoas que trabalham em Niterói, no Rio, se torna mais próximo. E aí, esse aumento aconteceu de forma muito rápida, né? E vai acontecer mais ainda, que a gente passa nas ruas e vê um monte de construções aí, todo vapor. Foi bem grande. E o que acontece? É necessário também ter uma política de segurança voltada a esse crescimento. Né? Um exemplo. Uma delegacia. Hoje nós temos uma delegacia no centro de Maricá. Se você puxar os números na estatística, os números de Maricá são baixos. Mas, se você perguntar às pessoas que aqui residem, muitas não fazem um registro de ocorrência. Então, aquele número de fato não é real. Né? Por quê? Porque a pessoa não vai sair daqui de Itaipuaçu para ir lá no centro de Maricá fazer um registro. Que às vezes tem muita dificuldade para isso também. Então, hoje, eu vejo como extrema necessidade já, devido a esse aumento populacional, ter uma delegacia hoje no centro de Itaipuaçu. Barroco, mas em Itaipuaçu. Né? Eu acho que é muito importante isso. Como também a questão do batalhão em Maricá. Né? Porque é algo que é importante já para o município, o aumento da população hoje já justifica, né? Justifica. E assim, as companhias, né? Hoje tem uma companhia aqui, o efetivo para atender de fato a necessidade do local se torna baixo, né? Então tem muita boa vontade do policial em fazer o melhor, tem certeza disso, mas é necessário a gente ter um olhar mais voltado para isso, para que de fato ajude de alguma forma a desenvolver uma logística melhor. Né? E eu acho que um batalhão ele seria algo muito importante nessa logística, porque quando você monta uma instituição dentro do local, você consegue mudar tudo em volta, né? Entender tudo o que acontece, consegue desenvolver muito melhor o trabalho. Consegue mapear melhor os lugares. E hoje eu acho que isso aí seria algo que seria de grande conquista aí para a cidade, né? Já visando também o crescimento, porque nós temos aí turismo, a prefeitura ela desenvolve um ótimo trabalho no turismo, a prefeitura desenvolve um ótimo trabalho com relação a diversos mecanismos de incentivos acho que tem a Biotech, né, que vem realizando a questão tecnológica no município, um monte de coisa, né? E aí, assim, isso atrai. Sim. Né? Isso atrai. Eu tenho certeza que Maricá daqui a uns anos aí vai estar voando, né? Então, assim, a gente tem que planejar isso, né? A segurança, ela é extremamente importante. Porque uma cidade sem segurança passa uma imagem ruim. E qual é o turista que quer visitar um local turista, que é investidor, inseguro? Né? O próprio eu vi uma reportagem em determinado momento comparando o Brasil com o Vietnã. Né? Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas questão de números, né?
nós recebemos ao longo de um ano, no Brasil todo, né, em torno de 5 milhões de turistas. E o Vietnã recebe em torno de 20 milhões. Uau. Sendo que as nossas riquezas turísticas nem se comparam do Vietnã. O número de lugares, nem se compara. E aí, por que dessa diferença tão absurda? Justamente porque a imagem que se vende do Brasil é que é um país inseguro. Lá fora do país se vende uma imagem que, se ele vier para o Brasil, ele vai estar correndo o risco de acontecer algum problema com relação à violência. Isso também a gente traz para a nossa realidade, né? Um exemplo. Vamos dar um exemplo de Gramado. É uma cidade maravilhosa. O turismo lá é muito forte, né? E você chega lá, as pessoas querem ir para lá porque a violência lá é zero. Você né? seguras, né? A segurança lá é muito boa, enfim. Tudo isso daí, a segurança, ela se faz presente em qualquer desenvolvimento. Se a gente quer para Maricá, né, um turismo evoluído, se a gente quer que empresas de fora venham investir na cidade, se a gente quer uma cidade melhor em todos os sentidos, se a segurança pública ela não tiver acompanhando o mesmo desenvolvimento, dificilmente isso irá acontecer. Porque eu sou empresário, eu não vou investir meu dinheiro em um lugar que não me ofereça segurança. Verdade. Eu sou turista, eu não vou para um lugar, pode ser o mais bonito do mundo, que eu não vou ter segurança. Então a segurança ela é algo extremamente importante para que a gente consiga desenvolver qualquer situação hoje, né, tanto na questão privada, como também social. Sim. Né? E hoje eu acho que assim, eu vejo muito, né, pela rotina hoje que eu tenho de trabalho, que dos dois lados, né, eu digo dos dois lados porque tem aquelas pessoas que defendem a questão do policial, o policial tem que ser rígido, aí tem outros que falam que não. Eu acho que a polícia evoluiu muito, né? É por isso que toda discussão, quando ela é respeitada, ela é importante, porque dela você evolui. E o que acontece? Hoje eu vejo que a polícia realiza trabalhos, né, também que antes talvez não visualizava como algo positivo e hoje vê que aquilo dá super certo, né? Vou dar um exemplo do próprio segurança presente. Sim. O segurança presente hoje, ele tem nas bases um assistente social, né? Figura importante. Sim, porque o que acontece? O que acontece? É feito social também junto à polícia, né? Uma equipe que desenvolve esse trabalho também. Não é só a questão policial, né? Eu mesmo, quando fui trabalhar no projeto, eu no primeiro momento ficava assim, cara, pô, isso aqui não é serviço para mim não, né? Mas isso ficava para mim, eu pensava comigo. Mas eu, como eu falei, eu sou curioso. Eu falei, não, vamos ver como é que é. Aí eu ia, e hoje eu vejo que é de extrema importância. Sim. Porque a gente consegue enxergar algumas questões que a gente não enxergava, né? Eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente, quando vai fazendo um patrulhamento e a gente identifica um morador em situação de rua, a gente faz essa abordagem, identifica o indivíduo, procura saber o porquê dele estar ali, a gente chama um assistente social para poder levar para o CRAS, né? Para levar lá para o abrigo da prefeitura, para dar um suporte, porque às vezes a pessoa está ali, mas não sabe o que fazer. Sim. Ela não tem, às vezes, aquele conhecimento de onde ela está indo buscar ajuda, não tem. Então a gente acaba também, através da polícia... É a história de ser a ponta, né? Exatamente, fazendo esse trabalho, né? Isso é muito importante, porque vai diminuindo os delitos da rua. Verdade. Porque às vezes aquele morador de rua, em situação de rua, ele chega um determinado momento, se envolve nas drogas, se envolve com outras coisas e acaba
saindo assim, buscando cometer um crime para comer, né? Comer, para comprar seu entorpecente, enfim. Então, assim, é muito importante esse trabalho. É um trabalho de prevenção, né? Exatamente. Isso é muito importante. Como também a gente conseguiu identificar, realizando esse trabalho, diversas situações também, que às vezes tinha um morador em situação de rua que tinha um mandado de prisão por homicídio. Os caras estão ali na rua. Estava ali. Existe na rua a máxima chamada morador, ou pessoa em situação de rua, ele é o invisível. Sim. Então esse tipo de pessoa que tem esse delito, que tem um CPF lá, carimbado lá por algum crime, ficar nessa margem do invisível para ele é positivo. Sim. Entendeu? Existem pessoas que têm problemas diversos que a rua não cobra ele problema. Entendeu? Então quando a gente fala de pessoas em situação de rua, é um extremo. Complexo. É muito complexo. E vocês nessa ponta, assim como também o serviço social e polícia tem uma pegada bacana, porque assim, é interessante, né, que eu particularmente gosto, que a gente acaba lidando com tudo. Sim. Porque assim, eu sou profissional de serviço social há mais de 10 anos e tô acostumado a... Cara, não sei não, manda pro serviço social. O que ninguém sabe, manda pro serviço social. E a polícia não é muito diferente. Eu gosto de ver esses programas policiais de abordagem. E ali, cara, é bêbado, é maluco, é briga de casal, o cara tem que ser um assistente social, um psicólogo. É verdade. Lidar com o público, né? Isso. Faz com que você desenvolva isso. Eu acho por isso que eu tô querendo ressaltar que a importância do Rodrigo ter tido essas experiências que trouxeram ele para esse viés agora político, faz com que a gente não entenda que, diferentemente daquilo que a gente está acostumado a ver, do oportunismo, né? Daquele que chega porque tem da família para a política, daquele que chega porque vê uma questão financeira para se aproveitar. A gente entende que o Rodrigo traz para a gente aí um know-how de vivência técnica também, né? E uma parte técnica, onde hoje ele entende que ele pode mais do que ele já foi. Ainda mais porque ele já sinalizou aí várias vezes que ele gosta de desafio. E bota desafio nisso. Ser político no Brasil, a gente entende que precisa ter não só essa parte técnica, essa vivência, mas essa alma, Sim, né? De querer fazer diferença onde quer que coloque o político vá. Queria deixar aí vocês à vontade para a gente encerrar, fazer aí alguma pergunta, que talvez estejam ainda para fazer. A minha pergunta o Paulo respondeu. Eu acho que gostei muito do nosso bate-papo, porque deu para mim aprender, né, a visão da segurança, né, os programas que tem aqui em Maricá, que às vezes tem que ser melhorado, tem que mexer em alguma coisa ali que funciona. Isso. Né? E falar de Rodrigo pra mim é muito fácil, né? Conheço o Rodrigo há muito tempo. Momento resenha. Momento resenha. Bota aquela resenha, aquela. A gente quer saber aquela. Não, tem uma que eu toda hora que eu falo, às vezes eu lembrando assim, eu paro, penso, começo a rir sozinho. Momento resenha. Ele me chama pra dar um... Aí, ó. Ele me chama pra me dar um passeio de bugre com ele. Eu com dor de cabeça, com resfriado. Então, vamos lá, vamos dar um passeio. Aí chegou lá, tinha uns obstáculos, né? Umas dores. E aí, Léo, você quer com emoção ou sem emoção? Eu falei, eu sei que passamos em cima de um banco de areia lá, que o carro foi, pum, tombou. Meu Deus. Eu com o celular na mão. Gravou. Ô, né, querendo filmar, nem perdi o celular dentro da areia. Ele sumiu, cara. Sumiu. Eu já tava fora do carro e tá o Rodrigo gritando assim, me tira daqui, mano. Eu vou puxar nas câmeras. Vou pedir VAR aqui. É o frio. Maricá. Caramba. Vou puxar no VAR. O Rodrigo agarrado no cinto assim, não me tira daqui. Não, porque eu não conseguia soltar meu cinto. Ficou preso. 4 pontos. Não conseguia.
Aí eu falei, pô, Léo, solta aqui, cara, tô agarrado aqui. Chegamos lá com um galo na cabeça, que a nossa bateu uma cabeça um no outro. Não, e pior não foi isso, né? Pô, cara, como escurecendo, né? Como que a gente fala pros caras que a gente capotou com o carro? Todo mundo no quiosque esperando a gente voltar e a gente não retornava. O lugar meio deserto. Escurecendo. Cara, como é que a gente fala agora pros outros? O celular dentro da areia. Minha mãe vai ficar sacaneando a gente. E aí, vamos virar o carro. Vamos ver nós dois. Porra, a gente não aguentava mais. A gente respirava e ia lá tentar virar o carro de volta e nada. Aí, porra, cara, não passa uma alma aqui, cara, pra ajudar a gente, nada. Aí, porra, aquele desespero, daqui a pouco aparece meu sogro longe pra caramba. E ele já tava reclamando com a gente já. Porque ele tinha tido um problema na perna. Tava meio capenga. Aí aparece longe pra mim. Eu sabia que vocês iam fazer uma merda. Aí. Já tava escrito na cara de vocês. Quando eles chegaram pra aí, veio ele e uma galera. Porra, me passa um cara do nosso lado com o cachorro passeando. Filha da mãe, mano. Por que esse cara não passou 10 minutos antes? A gente não precisava ajudar a gente no carro. Se tivesse mais um, ajudava. Daí a gente conseguia. Mas cara. Essa aí eu fico rindo sozinho, mano. Às vezes eu tô dirigindo. A gente foi escutando, cara. Porra, a gente escutou muito por causa disso. Aí eu falava assim pro sogro dele: você quer que eu ajude pra dar ré? Não, você já fez merda demais pra. Já fez merda demais por hoje. Acabou sua cota aqui. Deixa que eu me viro. É bacana, rapaz, cada história é muita coisa. Senta que lá vem a história, né? Momento resenha, produção, fazer essa vinheta aí. Cara, então, eu quero fazer 2 perguntas, cara. Eu acho que é importante a gente finalizar aí com essas 2 perguntas. Fazer ela separadamente, quero ser bem direto, deixar você bem à vontade. Pra você, de verdade, cara, abrir seu coração. Eu acho que a gente está aqui, um podcast, um ambiente com essa proporção, com essa proposta, com essa pegada. Eu quero, assim, enquanto morador de Itaipuaçu hoje, fui abraçado por esse município e sou muito grato a esse município. E eu quero perguntar a você, qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior desejo na política? Qual é o seu sonho? Você está entrando hoje, qual o objetivo? O que te motiva hoje? Seja específico, seja... Enfim, fica à vontade. Então, meu maior desejo é poder realizar um trabalho no qual lá na frente as pessoas possam enxergar que, poxa, o cara fez uma coisa que de fato ajudou a população. E assim, não adianta a gente buscar fazer serviço ou organizar alguma coisa que não vai atingir de fato a quem precisa. Sim. Né? E o meu maior desejo é ver as pessoas se utilizando do que de fato eu consegui desenvolver. Sim. Eu acho que, porque assim, não adianta eu falar, não, eu quero fazer isso. Mas às vezes, quando eu for conseguir fazer, a coisa vai mudar, né? Porque o desenvolvimento que a gente tem hoje é muito rápido. Então assim, a minha vontade mesmo, o que eu vejo, né? Que hoje é necessário hoje uma evolução, uma melhora na estrutura e algumas questões de logística, como de gestão também, com relação à segurança pública hoje em Maricá. Porque é algo que Maricá hoje tem tudo. Nós temos uma prefeitura, um prefeito que desenvolve um ótimo trabalho. Fala um pouquinho, o que você acha do prefeito? Cara, é um fenômeno, né? O cara é fantástico. Cara, você acredita? Ele agora tá falando, eu sou flamenguista, prefeito, vamos pro racha, que Maricá agora tá crescendo vários botafoguensezinhos. Dele esse dia. Eu vou bolar um monte. Mas eu acredito, cara, acredito. A propaganda que ele faz no Botafogo. Aí, a galera do marketing do prefeito também, galera top, né? Botaram, e eu provo. Aí corta e bota as criancinhas e fala, prefeito, eu sou Botafogo. Hein? Caraca, eu mandei pros meus familiares, cara. Eu tenho uns sobrinhos, eu tenho o João, o Marco Antônio, são botafoguenses, cara, tá maravilhado com esse movimento que o prefeito tá fazendo em prol do time do coração dele, sabe? Não, e assim, é um trabalho, né, que é o que eu falo. A gente vê frutos, né? Hoje,
pô, você vai em outros municípios aqui no Rio de Janeiro. Se tornou exemplo. Quando você fala de Maricá, pô, as pessoas falam. Muito bem, Maricá é muito legal, né? Isso é muito bom, cara. É você construir, né? Ver o fruto ser gerado e você depois tá vendo que assim aquilo chegou realmente para a utilização das pessoas. E como também a questão, como eu falei, assim, a prefeitura hoje aqui de Maricá é muito bem organizada. Eles conseguem realizar um trabalho, se preocupam muito com o social, que é algo de fato muito importante. A educação, hoje eu vejo aqui em Maricá como, assim, vai dar exemplo aí pro Brasil todo, já está dando. Já vou dar um spoiler aqui. Já está referência, dando. né? Poxa, eu vou dar um exemplo aqui, tem o CPT, a diretora Kátia, cara, dá aula. É um colégio fantástico. Uma escola do município. Uma escola do município. Maior escola. Uma gestão dela, até parabenizar, porque você vê que é uma pessoa que faz um trabalho de excelência, né? E com amor, né? Faz aquilo ali que realmente... Minha diretora. Não, você vê que faz um trabalho técnico, mas com amor pelo que está fazendo. Né? E você vê os frutos disso. E todo lugar que tem uma boa educação, certamente aquele lugar vai voar no futuro. Né? Sem educação a gente não chega a lugar nenhum. É verdade. E a questão social que ajuda, né, a tirar as pessoas daquela forma de viver que não consegue evoluir, né? Porque às vezes a pessoa, você fala assim, eu tenho um colégio aqui, muito bom. Mas quem está ao redor? Se a pessoa não tem, se a criança não tem, né, uma alimentação, se a criança não tem um remédio, não tem um hospital, não tem uma estrutura, como é que chega lá? Ela não vai pensar em estudar, ela não vai chegar ao colégio. Isso vira uma cadeia, um ciclo, né? Porque aí ela vai crescer e vai oferecer isso para os filhos. E aí como que desenvolve isso? Não tem como. Então tudo a gente vive de uma forma que um depende do outro. Sim. As instituições também são assim. Então para a gente conseguir o sucesso, a polícia não consegue realizar um sucesso sem estar em consonância, junto com outros órgãos públicos que vão estar também desenvolvendo o trabalho deles. Sim. A saúde, a educação, o serviço social, né? Isso é de extrema importância. Então eu acho que essa interação ela faz você atingir o ápice do sucesso em qualquer circunstância, né? Qualquer situação. Então eu acho que hoje em Maricá nós temos um ótimo serviço e sem dúvida nenhuma eu me sinto preparado, né, para trazer a minha criatividade, a minha experiência, né, para aprimorar mais algumas coisas que eu vejo que é necessário, né, que a gente pode evoluir. E como eu já citou aqui a questão da saúde, né, o Sarem, eu acho que a gente tem que ter uma atenção voltada para essas crianças, eu acho que é muito importante. Como também a questão da segurança, que vai desenvolver. Vou dar um exemplo, nós temos uma área rural aqui maravilhosa em Itaipuaçu, que é Itaucaia, né? Eu até esses dias batendo um papo, falei, cara, Itaucaia tem que ter um rodeio, tem que ter uma vaquejada. Olha a potência, porque, assim, vai fomentar turismo, né? O comércio local, mas para isso ter, a segurança lá tem que estar melhor, tá? Né? De uma forma que receba essa estrutura e tenha como desenvolver aquilo ali, né? Então, assim, é um conjunto de ações que devem ser tomadas para poder a gente conseguir evoluir. E eu acho que, assim, como eu gosto muito dessa coisa de desafios, de buscar coisas novas, eu acho que é muito importante para a gente aprender e para a sociedade em si. Eu me coloco, né, como morador, como empresário local, na mesma situação. Eu quero que isso aqui cresça, eu quero que isso aqui se desenvolva, eu quero que Maricá tenha uma ótima segurança e eu me sinto capaz para ajudar nisso, né? Eu tenho certeza que eu trabalho hoje de segunda a segunda, eu trabalho todos os dias. Então, assim,
minha rotina já é pesada, então não vai mudar em nada para mim eu trabalhar 24 horas para poder fazer o melhor que eu puder fazer. Então, é isso aí. Eu tenho certeza que a minha vontade, junto com a minha experiência, eu vou conseguir fazer bastante coisa bacana. Mas, como ainda falta muito, eu sou um pré-candidato. Né? Retiro a minha segunda pergunta que você já falou. A gente apenas um pré-candidato. A gente fica na torcida, né? Porque eu acho que gera esperança para quem ouve, né? O que a gente está ouvindo, para quem testemunha. Sim. E aí essa vivência aqui com você, eu acho que gera realmente uma esperança. E acho que vale a pena aquela coisa assim, dar uma chance para essa nova esperança, principalmente quando a gente entende que é sangue novo na área, né? Principalmente quando a gente entende que é um cara que fala daquilo que sabe, né? E não daquilo que ouviu falar. Sim. Isso é muito importante. Eu acho que a gente pode ficar por aqui nesse papo inicial, porque eu acho que vai ter que ter parte 2. Outros amigos na mesa, precisamos saber mais. Momento resenha. Agradecendo a todo mundo que ficou com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado e principalmente conhecido um pouquinho mais desse ser humano que é o Rodrigo. Até então, para muitas pessoas, só o Rodrigo do Rota 66, mas que a gente agora vai estar conhecendo e percebendo o que a gente pode aí conectar com as nossas ideias e principalmente com esse time que ele traz perto dele para somar na cidade de Maricá. Isso aí. Obrigada. Eu também te agradecer, porque essa equipe aqui, essa galera aqui é fantástica, né? Prazer. Quero agradecer por estar fazendo parte do nosso podcast. E nosso objetivo do podcast é justamente trazer novidades, curiosidades da nossa cidade, pessoas que aqui ajudaram a construir a nossa cidade, né? Figuras típicas daqui, né? Como também informações turísticas, informações de entretenimento, uma série de coisas. Informações, né, de interesse social. Sim. Né? Então, assim, a nossa busca no podcast, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que tenhamos aqui um mecanismo, né, de informação que irá ajudar, de fato, sem dúvida nenhuma, as famílias. Pois né? Agora se torna uma plataforma Sim. de tudo que a gente quer trazer como visibilidade aqui para Maricá. E das coisas boas que talvez só os moradores conhecem. Sim, e eu deixo aqui uma sugestão também. Coloque aí, né, vocês que seguem a gente, o que vocês querem ter de assunto no nosso podcast. Quem vocês querem ver por aqui. Que a gente vai buscar isso aí, porque a participação de vocês é muito importante para que a gente também entenda melhor qual é a maior necessidade hoje e a gente desenvolva esse bate-papo que com certeza vai chegar na casa de todo mundo aí, vai estar orientando, vai estar ajudando de alguma forma. Então eu me coloco à disposição aqui através do nosso podcast. Tem lá, pode mandar a mensagem direto lá que a gente vai estar fazendo essa busca de informações aí para desenvolver esse trabalho de uma melhor forma possível, né? E já sabe, né? Gostou? Curte, compartilha e comenta. Aí, siga o nosso canal aí, que é muito importante. C. Curte, comenta, compartilha. Isso aí. Eu vou dar me siga aí no meu Instagram, que é @Rodrigo do Rota. Né? Lá a gente coloca algumas novidades aí de programações também. É só seguir lá. Página aqui do podcast, produção? Podcast. Pit Stop Rota 66, né? E lá no YouTube também, Pit Stop Rota 66. Pode seguir. Tenho certeza que vocês irão gostar. É preparado com muito carinho, né, com muito esforço da equipe. Então, sem dúvida nenhuma, já é um sucesso aí na nossa cidade. Léo, obrigado aí também por ter vindo. Né? Obrigado você pelo convite, né? Esse pessoal bem informado, bom de papo. Isso aí. Paulo com a ideia legal. Valeu. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez aí. Momento resenha, não pode esquecer. Gostei. E aqui, a nossa amiga aí, muito obrigado mais uma vez. Isso aqui é uma construção aí de um trabalho que a gente com certeza vai realizar aí de muito sucesso. Legal. Tá bom? Tá faltando um negócio. Stop. Isso aí. Rota 66. Isso aí. Vamos lá pro grito. Rota 66. Peraí. Stop. Rota 66. Valeu, um abraço a todos. Valeu, galera. Tchau, tchau.